Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Deus que é poderoso, que é santo, que é vivo, que vive e reina entre nós. Esse Deus que com misericórdia atraiu a cada um de nós com um laço de amor. Aleluia. E aqui estamos para a glória do nome dele. E o dia que o Senhor escolheu para ser adorado e engrandecido por cada um de nós, esse dia é hoje. Eu e você saímos da nossa casa, talvez você trabalhou bastante hoje durante o dia, pode ser que você teve lutas e mais lutas, coisas particulares, mas isso não te impediu de se chegar à casa de Deus com muita vontade de adorá-lo, engrandecer e aprender mais da palavra dele. Aleluia. E nesse momento vamos iniciar orando, invocando a presença daquele que é santo, que é puro, que é maravilhoso para o nosso meio. Deus poderoso, Deus santo, Deus vivo, nesse momento, Senhor, rogamos a Ti, pedimos a Ti, Senhor, a Sua misericórdia, pedimos perdão pelo nosso pecado, Senhor, pedimos que o Senhor, por misericórdia, permita que cada um de nós venha se adentrar na Tua presença, com louvores, com salmos, com cânticos, Senhor, com cânticos espirituais, os quais vai dar louvor e glórias ao Teu nome, Senhor. Toma esse momento em Tuas mãos, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor ouça os nossos louvores, que seja aceito ao Senhor, que a nossa oração possa chegar até a Ti, Senhor, como incenso suave. Já estamos pedindo, Senhor, que a Tua palavra seja pregada, Senhor, o Teu Espírito fale através do Teu servo nessa noite, que seja ensinada mais um dia a Tua palavra, que venhamos sair daqui alimentados por ela, Senhor, porque a Tua palavra é Espírito e vida, Senhor. Engrandece Teu nome, Senhor, exalta o Seu nome, fortalece os Teus filhos, alimenta a Tua igreja, Senhor, e receba toda a glória nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Isaías 53. Eu gosto muito de Isaías 53, porque toda vez que eu leio, eu estou relembrando o amor demonstrado por minha vida e pela sua vida, pela minha alma e pela sua alma. Isaías 53, do 1 até o 5, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Toda vez que eu leio Isaías 53, dentro de mim explode um brado de agradecimento a Deus. A minha fé renovada em Cristo me fortalece quando eu leio e vejo o tamanho do amor demonstrado naquela cruz. Isso me incentiva a adorar e engrandecer o nome dele. Isso me incentiva a ser grato ao Senhor dos Exércitos. Isso me incentiva a adorar e a amar cada vez mais aquele que é um Deus de amor, um Deus de verdade e um Deus de misericórdia. Amém? Vamos adorar a Deus. Saúde a igreja da paz do Senhor. Amém. Maravilhoso. Isaías 53 mostrando
o que Deus, um Deus, fez por mim e por você naquela cruz, para que eu e você viéssemos ter vida e vida com abundância. Então, como não adorar esse Deus? Foi ferido, transpassado. A pior morte que o ser humano podia ter, ele teve. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você estivéssemos hoje de pé. Para que eu e você hoje estivéssemos respirando na presença dele. Foi para isso. Por isso ele foi vencedor. Ele venceu a morte e nos abriu uma porta de salvação. Vamos adorar. Número 23. Maior é Jesus. Ele é maior. Ele é vencedor. E por meio da morte nos trouxe uma herança. Qual herança, Márcio? Não a terrena, coisas físicas, mas a maior herança que o ser humano possa ter é a presença de Deus em suas vidas, dentro do seu coração. Por isso nós o adoramos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vamos adorar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Toma posse. Tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode aplaudir esse Deus? Glória a Deus. Como diz Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Nós fomos criados da terra. E quando nós não temos essa herança, quando ela está dentro de nós, somos sem forma, somos vazios. Por isso é essa herança que Deus deu para o ser humano. Ele não pode de maneira nenhuma rejeitar. Porque o maior, eles têm que estar dentro de mim e dentro de você. Esse Deus grande, esse Deus maravilhoso,
e todos os dias temos que adorar. 121, quão grande é o nosso Deus. Um Deus que antes dele não houve, depois não haverá. Ele é único e Ele quer habitar dentro de você. Santo Deus de Israel, bendito seja o teu nome, Senhor. Seja adorado, meu Pai. Seja, meu Pai, engrandecido, porque o Senhor é digno. Santo Deus, mais grande, mais maravilhoso.
todos hão de ver, todo olho verá, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Ele é grande. E que esse Deus venha nos renovar, porque todo dia nós precisamos do seu carinho, precisamos ser renovados, porque todo dia temos dias de luta, temos dias de adversidade. A palavra nos mostra que somos como ovelha, levado ao matadouro. Todos os dias as lutas, as adversidades, as mortes estão diante de nós, mas o nosso Deus tem nos dado vitória. E que a cada dia Ele venha nos renovar e nos dar mais força para continuar perseverando até o fim. Número 4, renova. Pede para o Senhor te encher. Pede para o Senhor te cobrir com a sua presença. Aleluia, Jesus. Louvemos a Ele. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Você é um vaso. Pede para Ele te encher. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Deus Santo, a Tua palavra fala, meu Pai, que Teu Espírito vivificaria, Senhor, nossos corpos mortais. Nos vivifica essa noite, nos enche do Teu Espírito, alegra a nossa alma, meu Pai, para Te louvar, para bendizer, para Te agradecer, porque é disso que nós precisamos, meu Pai, não dessa terra, não das coisas desse mundo, mas sim do Teu Espírito, porque Ele nos mantém de pé. Vamos lá no início. Senhor, venha mudar. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos.
Israel. Aleluia. Eu não sei como você entrou por aquelas portas, mas que Ele venha curar suas feridas. Que Ele venha alegrar o seu coração. Que Ele venha te restaurar, te vivificar. Porque Ele está aqui. Aonde Jesus estava, irmão, acontecia algo. Ele dava vida, Ele ressuscitava, Ele levantava o que estava caído, Ele curava todas as doenças. E toda luta que se levantava, Ele dava vitória. Esse é o nosso Deus. Eu queria estar chamando aqui, em nome de Jesus. Rodolfo, ora pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Salve, irmão, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, louvado, engrandecido e exaltado é o teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai santo, Pai querido, nesta hora, Pai amado, te pedimos, meu Pai amado, que o Senhor venha, meu Pai amado, falar conosco, Pai. Pai amado, usa, meu Pai amado, teu servo com autoridade e sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai santo, Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai amado, verdadeiramente, meu Pai, usar a boca do teu servo, meu Pai amado, para que ele venha, meu Pai amado, verdadeiramente passar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Senhor. Pai amado, seja, meu Pai amado, palavra de repreensão, de exortação, Pai. Pai amado, porque a tua palavra fala que o Senhor exorta, meu Pai amado, o filho que ama, meu Pai. Se vai ser palavra de exortação, meu Pai amado, é porque o Senhor nos ama, Senhor. Se vai ser, meu Pai amado, uma palavra, meu Pai amado, não sei qual, meu Pai, mas tudo, meu Pai amado, o Senhor preparou, meu Pai. Então, meu Pai amado, que nós possamos receber de bom grado, meu Pai, em nome de Jesus. Está, meu Pai amado, com nossos ouvidos atentos, meu Pai, a tua doce voz, Senhor. O nosso coração, meu Pai amado, quebrantado, meu Pai amado, para que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu já oro, meu Pai amado, te agradecendo por tudo, Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Pastor Ricardo. Salve o nome do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão. Obrigado. Amado, abra o Santo Livro, por gentileza. Em Levítico, capítulo de número 23. A partir do versículo 33. Aleluia. Ventilador para ser inimigos aí. Aqui Isaías para o ventilador. Sai dele, fala Isaías. Sai dele. Todos, amém? Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Por 7 dias. Quantos dias? 7. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libação, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos,
e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor, porém ao 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, e ao dia 1º haverá descanso. Haverá o quê? Descanso. E ao dia 8º haverá descanso. E ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros e de ribeiras, e vos alegreis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. 41. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. E no 7º mês celebrareis 7 dias, habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar seu assento. Glória a Deus. Fechando nessa oportunidade a sessão que nós fizemos sobre a festa dos tabernáculos, na qual ela tem a sua especificidade de mostrar a proteção do Senhor, a orientação do Senhor e a renovação do pacto do Senhor com Israel, manifestando ele quando ele assim o fez, retirando o povo do deserto. E o que aconteceu no deserto, amado, foi algo no Egito e no deserto. Foi algo extremamente ímpar na história daquele povo. Um povo que ficou mais de 400 anos escravo, sendo humilhado, tendo a sua identidade removida, sendo subjugado e, numa certa medida, alguns abandonando a fé, deixando de acreditar em Deus, crendo que o próprio Deus os abandonou à própria sorte. E eles começam a orar, a clamar, a se humilhar, de maneira que o texto sagrado revela que Deus, ele se atenta para o gemido do povo. E ele levanta Moisés para os libertar e os tirar de lá. E Deus, ele vai marcando a história de Israel com eventos e festas que iam simbolizar todo o seu pacto, toda a sua aliança, tudo aquilo que ele fez com o povo, para o povo, e para que o povo jamais esquecesse daquilo, mas que jamais se esquecesse. E a festa dos tabernáculos, ela é o fechamento dessa obra de Deus, de maneira que ela fecha o quadro desde o deserto e do Egito, onde o povo sofreu por demais. E todo aquele que passa por um quadro de sofrimento, de luta, de abatimento, a única coisa que ele quer, ele não quer dinheiro, ele não quer fama, ele não quer o melhor carro, ele não quer a melhor casa, ele não quer uma viagem para Paris, ele não quer ir nas Ilhas Maldivas, ele não quer sucesso, 100 milhões de seguidores. Se alguém passa por um quadro de luta, aflição, enfermidade, dificuldade, seja a luta qual for, e lança a alma em angústia, aflição, e o corpo recebe isso em abatimentos, a única coisa que essa pessoa quer é o refrigério. É o refrigério. É o alívio de toda dor.
é o alívio de toda luta, é o alívio de toda tribulação, de toda humilhação, de sair do enclausuramento dado por Satanás e seus demônios, é de ser liberto do pecado. E quando Deus tira o povo e eles quebram suas algemas, amado, a sensação de liberdade ela é tremenda. Quem foi liberto por Cristo aqui sabe o que é. Quem teve um encontro com Jesus sabe o que é. Ter sido liberto da mentira, ter sido liberto dos vícios, da bebida. E a pessoa todo final de semana estava ali, enclausurado naquele cativeiro da cerveja, da porta da barraca, de músicas profanas, de uma lascívia, de uma prostituição, olhando a mulher alheia, desejando a mulher alheia, tomando a mulher alheia, prostíbulos, jogatina, trambicagem, violência, morte, agressões. E alguém é encontrado por Cristo, liberto por Cristo. Amado, quando esse cativeiro é derrubado, ele é quebrado, a sensação é de alívio, a sensação é de refrigério, a sensação de ter a consciência limpa, a sensação de não ser mais dominado. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, 14, e o pecado não terá, aleluia, mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Oh, glória! Então, quando esse cativeiro é quebrado, irmão, essa algema, ela é arrebentada, a sensação de liberdade. Imagina aquela mulher, pega em pleno ato de adultério, e o resultado era a morte. O que ela esperava era as pedradas, ver a sua vida ceifada. E num dado momento alguém interfere aquela circunstância daquela mulher, que por alguns minutos a vida dela seria ceifada. E alguém entra na história daquela mulher e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém pôde. E quando ela esperava as pedradas, ela ouve uma voz e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor, nem eu. Vai e não peques mais. Liberdade, salvação, misericórdia, refrigério, libertação do cativeiro. Aquela mulher encontrou o Galileu, aquela mulher adentrou num terreno a qual não era possível entrar, e agora ela entrou pela graça, e pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obra, para que homem nenhum, Moisés, Elias, Josué, Paulo, Pedro, ninguém, é Cristo, 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 Cristo e Cristo, amado. Cristo, Cristo. Esses homens foram tel referência, e a festa dos tabernáculos representa isso. Nós lemos aqui, olha aqui, 40, e ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e de salgueiros de ribeiras, e vos alegreis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todo natural em Israel habitarão em tendas. Então essa festa era o seguinte: Deus libertou do cativeiro do Egito, Deus os tirou da servidão de Faraó. Agora eles estão peregrinando para a terra prometida, Canaã, terra que mana leite e mel. Todavia tem o percurso do deserto. E quando eles saem de lá, o refrigério. Tanto que quando você vai lá para João capítulo 7, pegue isso, depois eu volto lá para o deserto. Quando você vai para João capítulo 7, e Cristo ele está junto com os demais, indo para participar da festa dos tabernáculos, que todo judeu deveria participar, pelo menos Páscoa, Pentecostes e tabernáculo. Pelo menos.
Mas nós vemos que tem 7 festas. Mas no mínimo todo judeu ele deveria participar da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. E Cristo, sendo um bom judeu, ele está rumando para lá. E o sacerdote ele vinha adiante do povo, porque era o sacerdote que fazia a mediação entre o homem e Deus. E o sacerdote ele vinha aspergindo água sobre o povo, até chegar ao tanque de Siloé, que significa o enviado. E quando Cristo está indo lá, João capítulo 7, versículo 1, e depois disso Jesus andava para a Galileia, pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos dele falando: sai daqui, vai para lá, quer ser conhecido, vai para lá, porque aqui não está adiantando, não vai adiantar, Jesus. E nem os irmãos deles criam nele, acreditavam nele. Irmãos, aqueles que viram Jesus crescer, não criam nele. Viram os feitos de Jesus, não criam nele. Viram os milagres de Jesus, não criam nele. Estava na festa do casamento com Jesus e viu ele fazer a água transformar-se em vinho, não criam nele. E ele está falando: sai daqui e vai para lá. Aí Jesus ele sobe para a festa, e no versículo 37, olha o que Jesus diz: e no último dia, o grande dia da festa. E qual era o grande dia da festa? Qual era o grande dia no texto? Era o 7º ou 8º? 7º ou 8º? 7º e 8º era o dia do descanso. Descanso a gente vai ver lá na frente, que é a eternidade, milênio. E no último dia, o grande dia, e tenha em mente, a festa do tabernáculo, ela é após a expiação. Só participa do tabernáculo quem passa pela expiação. Não tem condições de participar do tabernáculo quem não passou pela expiação, quem não passou pelas trombetas, quem não passou pelo Pentecoste, quem não passou pelas primícias, quem não passou pelos pães ágeis, quem não passou pela Páscoa. Não tem como frequentar tabernáculo se não passou pela Páscoa. Não tem como entrar na eternidade se não passar pelo arrependimento. Não tem como entrar na eternidade sem frequentar ali o Calvário e ver o Cristo crucificado e falar: Tetelestai, está consumado, oh glória. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ó glória, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele está falando: olha só, o refrigério que vocês precisam e precisaram do deserto, que a rocha ia seguindo vocês, e vocês naquele sol escaldante, o sol caudiclante, queimando e fustigando a alma de vocês. Essa água que causa refrigério, ela vem de mim, ela sou eu. A água que sacia a sua vida sou eu. Então quem tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando: eu sou o sumo sacerdote que levo vocês até o grandioso Deus e Pai, o Criador do céu e da terra. É Cristo. É Cristo. Esta é uma palavra fiel, disse Paulo, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 15. 1 Timóteo 2,3 ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos.
Porque há um só Deus, há um só mediador, o sacerdote, que ia lançando água, e o povo se saciando e se alegrando, com palma nas mãos, jubilando ao Senhor, saindo dos seus confortos da casa. Lembra que quando o templo estava para ser construído, e o povo estava se atentando para a sua casa, e Ageu fica indignado: vocês estão se debruçando em confeccionar as suas casas, enquanto a casa do Senhor está abandonada. Aí, Jesus ele convida eles: saia desse reduto do conforto, habitem em casa para que vocês lembrem de onde eu tirei vocês, e fiz de vocês peregrino no deserto. Mas ainda que no deserto nada faltou, ainda que no deserto eu dei água, ainda que no deserto eu dei comida, ainda que no deserto eu alimentei, eu dei a provisão, eu sustentei vocês, durante 40 anos eu fui fiel a vocês. Então quem tem sede, venha a mim e beba. Oh, glória! E beba. A festa dos tabernáculos simbolizava a nossa peregrinação. O judeu ele sai da sua casa e ele faz tendas, móveis, para que eles pudessem lembrar, se alegrar, jubilar, lembrando: meu Deus, que tremendo foi aquilo, que tremendo foi o nosso Deus ter nos tirado de lá, e durante 40 anos Ele foi fiel. Por isso que a palavra diz, amado, se nós formos infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, fala um pouco sobre isso. Se você for rápido de endereço, vai, se não, escute. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, e nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não só viverá de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. E o texto diz: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha aqui isso, olha que tremendo isso. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nunca se inchou o teu pé nesses 40 anos. Tem noção do que você andar 40 anos e a roupa não envelhecer, o pé não inchar, a roupa crescer no corpo e o sapato crescer no pé? Isso só tem uma coisa a ser dita: é Deus, amado. É Deus. Nós só estamos aqui porque Deus assim nos tem sustentado. E eles queriam água, Deus fez água brotar da rocha, e a rocha os seguia, e a rocha era Cristo. Por isso nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. O sol pode ter queimado alguns, fustigado alguns, mas eles foram protegidos. Cantares de Salomão, em que alguns textos têm alguma aplicação entre Cristo e a igreja. Eu digo alguns textos, porque não todos, porque ali é Salomão se declarando para a sua amada Sulamita, e Sulamita se declarando para Salomão. Então há textos ali de intimidade do casal, extremamente claros e profundos e íntimos. E alguns textos apontam muito para Cristo e a igreja. Por exemplo, Cantares capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Algumas traduções: o sol me castigou, me fustigou.
Então ele está falando, não atente para a minha pele queimada do sol. Ou seja, está querendo dizer para o seu amado, meu amado, não atente porque eu sou queimada, porque eu sou bela, eu sou formosa, mas a minha pele é assim, porque o sol me castigou, o sol me fustigou. O sol fala de aflição, de luta, de dores, de adversidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor não nos abandonou pelas aflições, o Senhor não nos abandonou nem pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se fosse para atentar para nós, queimados pelo sol e fustigados pelo pecado, Ele nos abandonaria. Não, pelo contrário, Ele nos libertou, Ele nos guiou e Ele está nos protegendo. Por isso, noiva amada, não entristeça o vosso coração. O seu noivo tem cuidado de você. Tem cuidado de você. De maneira que quando Pedro vai dizer que nós somos peregrinos, ele começa: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, nós somos amados pelo Senhor, peregrinos desse deserto, e todavia o Senhor cuidando de cada um de nós, amado. E que zelo é esse? Que amor é esse, amado? Quando nós temos essa perspectiva e esse entendimento espiritual internalizado, por mais que as aflições, sol, luta, adversidade, deserto, venha sobre nós, paira em nós uma esperança, paira em nós o sol da justiça. E Abraão, ele tinha essa perspectiva. Eu quero que você acompanhe tudo comigo. Hebreus capítulo 8, vai lá rapidinho. Hebreus 11, capítulo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8, melhor dizendo. Glória a Deus. Alguém lê em alto e bom som. Isso. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pode continuar, irmão. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Morando em quê? Cabanas. Em cabanas. Continua. Herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Opa, ele esperava o quê? A cidade. Mas ele morava em quê enquanto peregrinava? E no período de 7 dias da festa do tabernáculo, o que o povo fazia? Saía de suas casas e habitava em cabanas. E era dia de celebração, de alegria, que eles iam com palma nas mãos e celebravam, mas habitavam em cabanas. Mas só que depois que eles saíram das cabanas, para onde que eles voltavam? Para suas casas, conforto, comodidade. Qual era o conforto e a comodidade que Abraão esperava? Uma cidade, qual? Sodoma? Gomorra? Não, era outra. Vamos ver, versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. 13, minha irmã, pula para 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído... Opa, da onde que eles saíram, amado povo? Do Egito, continua. Teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Aleluia. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Oh glória! A nossa cidade já está preparada.
A nossa casa já está preparada, amado. É motivo de celebrar, jubilar, de glorificar o nome do Senhor, de entender que a gente só está aqui de passagem, que aqui é transitório e passageiro, por mais aflição que possa ter. É momento de adorar, jubilar e glorificar o nome do Senhor, porque essa cidade aqui, ela está perto de chegar a nós, amado, que ela vai descer do céu até nós. Aleluia. O Senhor preparou. Filipenses 3,20 ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de poder sujeitar também a si todas as coisas. É essa cidade, amado, que nós aguardamos. É essa cidade que nós queremos morar. Muitas pessoas: eu quero ir para os Estados Unidos, e nada contra, você pode ir. Eu quero a Europa, tudo bem. Mas qualquer cidade, por mais bela que ela seja da terra, não se compara a Nova Jerusalém. Não se compara. Por mais rica que ela possa ser, Fernando, a Bíblia diz que o ouro que o homem aqui se degladia e mata para ter, lá nós pisaremos em ruas de ouro, amado. É nesse ambiente que nós habitaremos, aleluia, debaixo de uma aliança tremenda que o Senhor fez com Israel, e agora juntou Israel e os gentios, fazendo dele um único povo. Jeremias certa feita disse, Jeremias 23:5: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com o que nomearão o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha ajorrado, e habitarão na sua terra. Que terra é essa? A terra que emana leite e mel. Que terra é essa? A cidade cujo qual Elane leu ali, cujo construtor e artifício, ele é Deus. É essa terra aqui que Deus vai chamar o povo do norte, o povo do sul, do oriente, do ocidente, e todos habitarão naquele mesmo ambiente, adorando, glorificando, enaltecendo aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, o sol da justiça, o Senhor, o nosso Deus. É Ele, amado. É Ele. Porque a festa do tabernáculo também era conhecida como a festa da colheita. A colheita dos frutos, a novidade da plantação. E como o Pentecoste foi a primeira colheita, e tem vários Pentecostes, o Calvário é uma vez só. Pentecostes são várias vezes. Por isso que nós aguardamos o último avivamento, que anuncia para a última colheita do Senhor, que Ele vai colher os frutos, os santos da última hora, o povo eleito de Deus. Uns serão colocados na eira e outros serão lançados no fogo. É a parábola que Jesus disse em Mateus 13, do joio e do trigo. Por exemplo, no período de colheita, por exemplo, na festa de Pentecostes, sopravam muitos ventos em Israel. E era proposital porque o vento ajudava o dono da lavoura a identificar o que era joio e o que era trigo. Porque o joio, ele tem o seu caule rígido, uma das características, rígido, firme, mas esteticamente ele é muito parecido com o trigo. Mas quando o vento soprava na lavoura, o trigo, que é flexível, que não é rígido no seu caule, o trigo ele logo tombava e o joio ele ficava ali. Então os ceifeiros, quando viam o vento soprar na lavoura e o joio permanecer e o trigo prostrar,
ele ia no joio, ó, cortando, e lançava no fogo. E o trigo que prostrou, ele era colhido. Quando o vento do Pentecoste, do Espírito Santo, que foi dito lá em João 7 também, sopra, a igreja se prostra. A igreja não tem problema em se prostrar e adorar o Senhor dos Exércitos, porque ela está pronta para receber o vento do Espírito, para ser colhida por Deus, para habitar na eternidade. Quem é santo se quebranta, quem é santo se humilha, quem é santo confessa, quem é santo se arrepende, quem é santo está pronto para receber agora a chuva serôdia do Senhor. De maneira que os anjos falam: Senhor, mas tu não plantaste a boa semente? Quem foi que plantou o joio? Aí ele diz: foi o inimigo. Então deixa que tiramos. Não, deixa que cresçam juntos para a última ceifa, para a última colheita. Porque vocês tentando arrancar um trigo, vocês podem arrancar um joio, porque o vento do Pentecoste ainda não bateu, o vento do último avivamento ainda não soprou. Então ainda tem muito joio no meio da igreja. Parece que é, mas não é. Mas quando o vento, glória, do último avivamento soprar, quem é trigo vai postar, e quem é joio vai ficar de pé. Mas a foice do Senhor cortará aquele que não pertence ao reino de Deus, amado. Vai cortar. E ele vai lançar no fogo. Mas os seus, ele colherá e colocará na eira. Deuteronômio 16:13 ele menciona: a festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar, da eira e do lagar, do trigo e da uva. E na tua festa alegrarás tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva e o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, e estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, o teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Então note que a festa do tabernáculo, todo mundo celebrava, mano. O filho, a filha, o servo, a serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva. Até o órfão que perdeu os pais, é para ele ficar triste ou alegre? Perdeu os pais é para ficar triste. A viúva perdeu o esposo, é para ficar triste ou alegre? É para ela ficar triste. Mas neste período aqui, a tristeza cessará, a lágrima acabará, a enfermidade cairá por terra, a segregação acabará, porque Deus vai juntar gregos, bárbaros, cita, servo, livre, judeu e gentil, todos aqueles que creram em Cristo habitarão juntos, adorando um só Deus, um só Senhor, que é Pai de todos e é por todos, e em todos e todos estarão ali e adorarão o nome do Senhor, amado. Acabará. Na lei, se esse estrangeiro estivesse aqui, ele teria que ser circuncidado. Senão ele não participava. Porque quando o povo saiu do Egito, tiveram estrangeiros que foram com ele. O texto relata isso. Teve egípcios que não queriam ficar mais lá. Pessoas de outras etnias que estavam lá foram com o povo de Deus. Por quê? Eles viram os milagres, amado. Eles viram que Deus operou. Eles falaram: se esse Deus fez isso com os deuses do Egito, eu não quero esse Deus fraco do Egito. Eu quero esse Deus todo-poderoso. E eles seguiram o povo de Israel. Só que eles tinham que passar pela circuncisão, que era o sinal de aliança. Mas agora a aliança não é mais no prepúcio. Agora a circuncisão é no coração, que é feita pela circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2, alguém abra por favor. Que mostra sobre essa circuncisão que foi operada
nos corações daqueles que creram. Pode ser a partir do 13, do 13 a 15. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, e nas suas ordenanças, da qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Continua? Então, amém, até aqui. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, ou seja, hierarquias demoníacas, o império das trevas, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Mas o que ele menciona lá, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula. Foi a morte de Cristo. O poder, amado, que foi manifestado naquele Calvário é incomensurável. E por isso que a festa dos tabernáculos, ela deveria ser celebrada. Porque a gente vai experimentar a última semana de Daniel, de 7 dias, de anos. E nesse período aqui, uns irão celebrar, porque entenderão que o noivo está voltando. E outros vão perecer, porque não vão crer no noivo. E a tribulação, ela serve para isso, para revelar quem é o bom fruto e quem não é o bom fruto. De maneira que quando nós vamos para Apocalipse capítulo 7, que nós aqui já temos uma perspectiva do milênio, e entendimento do milênio, que vai ser o reino milenial do Senhor, que ele habitará aqui, e isso será revelado às nações. Nós vamos ver quem vai participar desse reino. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante. Todos abriram? Deixa eu ler aqui, deixa eu ler. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Como é que era a festa do tabernáculo? Aqui, ó, Levítico 23, 40. E ao primeiro dia, tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores, espesas e salgueiros, de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da onde, amado?
e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, porque nesse período vão ter. Antes de adentrar, terão. E nunca mais terão sede. E o que Jesus disse lá na festa do tabernáculo? Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem tem sede vai beber e vai entrar. Aí o texto diz: nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do seu trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, nem o sol do deserto. Porque o Senhor, o nosso Deus, amado, o que ele diz? Ele não vai servir de que? De guia. E foi isso que aconteceu com o povo. E Deus foi guiando, até chegar à terra prometida. E eles entraram naquele lugar. Mas nós entraremos numa terra que nunca mais nós sairemos de lá. Que nunca mais precisará de, quando acabar o culto, a gente ter que ir para nossas casas. Um para Guapi, outro para Lagoa, um para Vila Nova, um para Barbuda, um para Nova Marília, um para Vila, um não sei para onde, um não sei para onde. Nunca mais isso acontecerá. Todos nós estaremos no mesmo lugar, adorando o Senhor, glorificando e falando: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e o domínio. Aleluia, aleluia, aleluia. Acabará, cessará, será um reino de vitória, um reino de vitória. O trigo, mas ele falou também das uvas. Apocalipse 14, 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade. Foi pisado aonde? Fora da cidade. Essas uvas pertenciam ao Senhor ou não pertenciam? Não pertenciam, porque elas foram pisadas fora da cidade. E o texto diz: e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo pescoço de 1.600 estádios. Isso fala da quantidade de pessoas também que serão condenadas, porque não aceitaram o Messias, rejeitaram a verdade. E aonde que entra? No juízo final, que já está fechando o quadro, para entrar no período eternal. Nós passaremos por ele, não pelo juízo, para a condenação, porque esse juízo final aqui é para quem será condenado. A igreja passa pelo tribunal de Cristo para as suas obras serem provadas, mas ela não é condenada. Tanto que Paulo fala: quem tem obra de pedra, de palha, de ouro, vai ser provado. E o que é de Cristo vai permanecer, o que não for vai ser queimado. O tal ainda vai ser salvo, ainda que como pelo fogo, ele diz isso. Que as obras serão provadas. Ou seja, tudo que a gente faz em Deus e para Deus, Deus vai provar, porque Deus ele julga foro íntimo, as intenções.
Então, o homem não tem essa capacidade, Deus tem. E Deus vai provar. Não, isso aqui é obra boa, ok, galardão. Não, essa obra aqui que você fez, cara, isso aqui não tem nada a ver. Tu estava na carne, na emoção. Isso não tu fez porque era para mim, tu fez por você, pela igreja, pelos irmãos, pelos outros. Não tem nada a ver comigo. Isso aqui descarta, isso aqui descarta. Mas esse juízo final aqui é para saber por que está sendo condenado. Vamos em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Glória a Deus. E diz o texto: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Amado, olha só, somos irmãos em Cristo. Isso aqui não deveria e não pode nos separar. Eu digo isso dos pré-tribulacionistas, como eu criei durante um tempo, até porque o meu curso teológico foi cunhado da Assembleia de Deus. Me formei na Assembleia de Deus, me converti na Batista, mas fui formado na Assembleia de Deus durante 4 anos. Mas o texto aqui é muito explícito, e não só esse, como nós lemos em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 6, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 1, são inúmeros compilados doutrinários que apontam de maneira clara e explícita que a igreja passará por esse período. E o texto está aqui claro. Vou repetir, Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem que vai julgar junto com Cristo? A igreja. A igreja vai ter o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Aí eles falam: não, mas esses aí são os judeus, não é a igreja foi arrebatada, e depois ela volta, julga a besta, o falso profeta e o anticristo, e depois de fato ela vai para as bodas do Cordeiro, e acabou, e cessou-se. Aí ele diz: e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí ele diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E quando se dá a ressurreição, a primeira ressurreição, amado? Quando? Quando Jesus vier, mano. O arrebatamento. Jesus vem, os mortos são o quê? Ressuscitados. Primeira ressurreição. Os que estiverem vivos serão transformados. Os mortos serão ressuscitados primeiro. Bem-aventurados esses. Agora, os que não participaram dessa, eles não são bem-aventurados. Pelo que a Bíblia fala, isso é impossível, né? Não tem como sobreviver aos... Eles vão ter parte, mas na segunda ressurreição, e essa é para condenação. Essa é a questão. Que a Bíblia chama de nécros. Os mortos que não terão seus corpos glorificados, transformados. Eu parei aonde? 6 ou 5? 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, e para juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E viu o grande trono branco que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu o céu, e não achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e o mar, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Note que a morte, o inferno, o mar, teve que entregar esses mortos para que eles pudessem ser julgados e condenados. A Apocalipse, que nós lemos aqui, capítulo 20, ele continua. Não tem capítulo e versículo para João. Ele continua falando o mesmo assunto. Aí você vai para Apocalipse capítulo 21. Vira a folha. Aí ele está vendo a mesma perspectiva. Ele viu Satanás, ele viu a besta, o falso profeta, o lago de fogo, os mortos que não participaram da primeira ressurreição, são ali diante do trono, são julgados, condenados. Aí ele diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Não estou lendo Apocalipse 20 de novo, 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o quê? O tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, que de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aí ele vai e se vira, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele vira e ele continua falando. Pastor, tinha uma dúvida aqui. O milênio, ele é tipo literal, vai ser 1000 anos, se for 1000 anos assim na Terra, como aparentemente eu tenho essa dúvida. Vai ser 1000 anos na Terra. Nesses 1000 anos, as pessoas vão nascer e vão morrer. Né? Nesse caso, a igreja não vai estar mais aqui, né? No período milenial? É. Milenial, literal na Terra. Literal na Mas Terra. a igreja não vai estar mais aqui. A igreja reina com Cristo aqui. É. O reino de Cristo é na Terra. Mas nesse milênio, as pessoas que não foram com Cristo não tem chance, mas não vão nascer pessoas vão nascer e vão morrer, normal. E essas crianças não vão ter chance, assim, tipo, se arrepender? E quem está no milênio não foi com Cristo, automaticamente já está condenado, né? Exatamente. Então as crianças que vão nascer, já vão nascer. Essa é a nossa consciência. Agora, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Quando Deus manda executar todos os amalequitas lá, tinha criança lá? Tinha, sim ou não?
Tinha. E Deus não mandou matar? Todo mundo. Agora, Deus é onisciente? A gente é. Deus sabe quem vai crescer lá, bom, e quem não vai. E se Ele mandou executar, é porque Ele sabe que aquela pessoa ali, de fato, não vai se arrepender, não vai se converter. Tanto que no período tribulacional, a igreja continuará pregando. Pessoas irão se arrepender e irão se converter. Agora, quando o reino milenial se instaurar, as nações estarão vendo o reino de Cristo, vendo a prosperidade, vendo que não tem enfermidade, que as pessoas estão crescendo, vivendo, e ainda assim vão se revoltar. Não irão aceitar. Porque o que elas fizeram? Rejeitaram. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 11, a gente vê que as nações estão, Apocalipse 11, Apocalipse 17, 18 e 19. A gente vê que as nações, elas prosperam muito com o império do anticristo. Então, quando as coisas começam a decair, e a igreja está anunciando isso, se revolta-se contra quem? Contra a igreja. É onde que se instaura a perseguição. E quando vem o reino milenial de Cristo, é Cristo mostrando para eles: é isso que vocês rejeitaram. Vocês trocaram o temporal pelo eterno. É trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Agora, vão crescer, vão nascer. Agora, o Senhor, Ele sabe quem é dele. A palavra não fala isso? O Senhor conhece os que são seus. Aí Ele diz: numa grande casa, 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 1, numa grande casa, há vasos de honra e vasos de desonra. Uns para a santidade e outros para a imundícia. Então o Senhor conhece, nós não sabemos, gente. É o que eu disse de Mateus 13, da parábola do trigo e do joio. Os ceifeiros falaram: deixa que a gente vai lá. O que ele falou? Não, vocês não, pô. Vocês não sabem. Porque vocês tentando arrancar o joio, vocês vão arrancar também o trigo. Agora o Senhor sabe, a gente não. Vão nascer, vão morrer. Agora, outra coisa, outro princípio. A Bíblia diz, e tem essa perspectiva de interpretação também. A Bíblia diz que um ano para o Senhor é como 1000. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E tem essa perspectiva. Muita gente fala: não, mas vai ser 1000 anos de literal. Pode ser. Porque a gente vai estar no governo eternal do Senhor, do Deus que tudo pode. Mas 1000 anos para o Senhor é um dia, e um dia como 1000. Não vai fazer diferença nenhuma. Está entendendo? Respondi? Ou confundi? Pastor, isso tudo também nos dá a consciência de que aqueles que rejeitaram, eles não vão ter como ficar, vão até querer fazer reclamação, mas eles vão ter consciência do que fizeram exatamente, porque foram condenados. Exatamente. A parábola do Lázaro e do rico. Fiz errado aí, eu quero me arrepender, mas não tem mais jeito. Vai ter a consciência de que foi aquilo que decidiu. Exatamente. Tomou aquela decisão e ficou. Exatamente. Vai ter volta mais. Salvo o condenado, a consciência permanece. Porque quando estiver lá no inferno, vai falar assim: eu não queria estar aqui, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Vai ficar a vida inteira falando isso que. Não, aqui, olha, quando o senhor leu aqui, no versículo 10 aqui, o que mais aqui, ó. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Só de pensar. O que? Apocalipse 20? 20 no versículo 10. Lá no finalzinho do versículo 10. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Imagina isso. Alguém ficar de cara porque eu não vi uma pulguinha de morder, claramente não pode fazer nada, meu Deus. Só isso. Acabou. Só de pensar nisso já dá pavor. Quero falar com você. Por isso que Jesus, em certa feita, ele disse assim: não temais aqueles que matam o corpo e nada mais pode fazer, mas temei aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Ele diz: a esse deveis temer. Porque o homem pode matar, esquartejar, esfola, pinta o caneco, passa o carro por cima, trator, mas isso ele faz com o corpo, mas com a alma não pode fazer. Agora o Senhor, Ele tem poder tanto de matar o corpo
e de lançar a alma no inferno. Ele diz, a esse você deve temer, meu Deus. A esse você teme. Salomão, no seu fim, ele diz assim, olha, de todas as coisas que se tem dito, o fim é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, assim, a eternidade é algo muito sério. Então, a consciência vai ser conservada. E a pessoa, ela não vai colocar o Senhor como injusto. O Senhor está sendo injusto comigo. Não vai ter isso. Tanto que a passagem do rico do lado era muito importante para isso, porque ela deixa muito claro como há. Vamos ler rapidinho, acho que dá tempo ainda. Eu não coloquei aqui, mas como o assunto veio. É Lucas. É 16 ou 15? Acho que 16, né? É Lucas 16. Alguém lê aí, por favor. Você demora que você não quer ler. Deixa eu ler. Deixa eu ler, pode deixar que eu ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha a diferença. O mendigo morreu e foi levado por quem? Pelos anjos. Volta para a parábola de Jesus, a mesma. Ó a referência, a ligação. Mateus 13, na parábola do trigo e do joio. Quem que vai colher os santos? Os anjos. Os anjos vêm. Ele colhe o santo trigo. O joio foi-se e queima. Lázaro morreu. Os anjos vêm, trigo, pedra, eira. Aí o texto diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E olha a consequência. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, que você leu lá no Apocalipse lá. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Aí você está falando, está clamando: tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Jesus falou: quem tem sede, vem aí. Ele quis beber quando estava aqui? Não, mas lá não pode mais. Acabou. A ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, a lei, a palavra, e os profetas, os pregadores, os pastores, a igreja. Ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha isso aqui, amada, a seriedade disso aqui. Mas tem gente que consulta os mortos, não tem? Tem gente que consulta os mortos. Mas isso não leva ao arrependimento e à fé. Então note que a consciência dele permaneceu. Eu tenho 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para cá, porque o lugar que eu estou não é bom, é ruim, é duro, é severo. Então, fale para eles, pregue para eles. A questão é: quem está dando crédito à pregação? Fala, irmão. Pastor, rapidinho também.
quando os salvos morrem, os anjos vêm buscar. Eu lembro que uma vez que o Fernando pregou, eu até perguntar ele, não me esqueci, mas agora eu lembrei. Quando o ímpio morre, quem vem buscar eles são os fatos dos demônios que vão buscar eles? Não. Buscar a alma deles? Não. Não. Está ordenado o homem morrer somente uma vez após a morte, o juízo. Ele fica ali, no Hades. O Hades é o estado intermediário para o juízo final. Depois que sai do Hades, juízo final. Depois do juízo final, lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira, a segunda morte. Ficam guardados, na verdade. Né? Oi? Acho que ficam guardados. Reservado para condenação eterna. Eu cheguei a ver um vídeo assim, tipo assim, umas pessoas antes de morrer, tipo, que elas viam alguma coisa assim, se assustavam, teve uma até que deu um estado assim, Essa perspectiva é até assim, é uma perspectiva perigosa e não muito teológica. Por exemplo, os demônios vieram e buscaram as almas dessa pessoa. Não é bem assim que a Bíblia revela. Entendeu? Porque a gente está dando autoridade aos demônios que eles não têm. O homem morre, a alma dele volta para quem? Volta para Deus. Então é Deus que tem autoridade, não são os demônios. Mas essa pessoa estava sob pecado. Ok, mas isso não dá ao demônio o direito de requerer a alma dessas pessoas. É a mesma perspectiva gregoriana de Satanás no trono no inferno e ele torturando. É a mesma perspectiva. Tem uns caras que ficam entrevistando demônio também, o demônio fala, matei, não sei o que. Ele quer para condenação. Ele quer no tocante de condenação. Porque ele é mentiroso e ele gosta de fazer farsa, né? Fazer as pessoas acreditar que as coisas daquela maneira são mentira dele, né? Ele quer no tocante de quê? De condenação, de aprisionamento da própria alma no pecado, porque está no pecado, está condenado. Mano. E se morrer naquele estado, condenado. Aí o diabo de fato venceu sobre essa pessoa. Porque essa pessoa está sobre a jurisdição do próprio Satanás. Mas eu particularmente, eu não tenho essa perspectiva. Eu particularmente não creio. Entendeu? Acho que os demônios vieram, tomaram, dominaram, levaram. Morreu, ficaram. Como a Bíblia diz. Estava aqui bem claro que nós lemos aqui, ó. Morreu e foi para o Hades. Foi para lá. Aí Hebreus capítulo 9, 27, que a gente leu. A gente leu não, mas vou ler aqui agora. O que ele vai dizer, ó? Hebreus 9, ele vai falar do sacerdócio de Cristo. Aí no finalzinho ele diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui o texto aqui, ó. 24. Pega o 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Ele está dando a figura do sacerdote que vai no Santo dos Santos e oferecia sacrifício por ele, pela sua família, depois pelo povo, para que fosse aceito. Aí ele está falando, Cristo entrou uma única vez só e acabou. 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar, olha a palavra que ele utiliza, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o que? O juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então o homem morreu, ele espera o juízo. Aquele rico ali, ele morreu ali, ele está aguardando até o dia de hoje o juízo de Apocalipse capítulo 20 e 21. Lê, meu irmão? Fala. Só para acrescentar o que o irmão falou, a questão do demônio levar o corpo, a alma para o Hades, em Mateus 10, 28, fala assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele
tanto a alma como o corpo. Então, vamos dizer assim, quem é ou não? A pessoa, pelos seus atos dela, quebrando a palavra, Deus é o justo juiz que vai lançar aquela alma no inferno. Exato, não é o diabo. Não é o diabo. É esse texto que a gente estava lendo. Estava lendo não, eu citei, não dei a referência, né? Eu citei e não dei a referência. Mateus 10, 28. Então, essa perspectiva é uma perspectiva greco-romana. Gregoriana, de que o diabo vem e pega e leva o demônio. Não é nada o diabo, não. É o Senhor que faz tudo. É o Senhor. E quebra um pouco essa mística desse Deus bonzinho demais, sim ou não? E não é que ele é ruim, ele é justo. Amém? Podemos? Amém ou não? Senão eu fico. Falar que não, eu fico. Mas vocês. Amém? Ficamos de pé então em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Pai Santo, só de elevar, Senhor, a nossa voz a Ti em oração, nos infunde temor. Nos infunde temor, Deus, de uma pequena perspectiva de entender de quem o Senhor é. E tão glorioso é o Seu poder, Deus. E como disse o profeta, e operando o Senhor, quem impedirá? Não são os demônios, nem tampouco Satanás. É o Senhor que opera e faz todas as coisas, Senhor. Por isso, Deus, o nosso coração se alegra e anseia para um dia festejarmos essa gloriosa festa dos tabernáculos com o Senhor. E reinar com o Senhor por toda a eternidade. Onde o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Onde o sol não vai nos fustigar. Onde a sede não mais nos alcançará. Onde as lutas elas cessarão. Por isso, Deus, eu peço e clamo ao Senhor, aumenta a nossa fé para esses últimos dias, Senhor. Aumenta a nossa fé. Fortalece nossos joelhos trôpegos, Senhor. Que possamos ter as pisadas firmes ainda na caminhada do Evangelho. Porque de fato ainda muito grande é a caminhada. Eu sei que perto está o Senhor, mas eu sei que na mesma proporção ainda muito grande é a caminhada. Por isso, Deus, que o Senhor não deixe nossos pés vacilantes e nem a nossa fé duvidante. Que possamos permanecer firmes e constantes no Senhor, sabendo, Deus, que a nossa obra não é vão no Senhor. Pai, no nome de Jesus, que possamos esperar o Senhor, corramos nas mãos, celebrando, jubilando e peregrinando, habitando em tendas, Senhor. Porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa moradia. Nós aguardamos a cidade gloriosa, como Abraão aguardou e aguarda até o dia de hoje. E um dia nós vamos estar com Abraão, Isaque, Jacó, José, Elias, Josué, Moisés, todos eles, Senhor, todos os santos que aguardavam o Senhor, e nós aqui estamos também aguardando, Senhor, sermos libertos desse cativeiro. Como a terra também geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos do Senhor. Por isso, Deus Santo, prepara a tua igreja, a tua noiva amada, que tem sido fustigada pelo sol. Como diz Cantares de Salomão, não atente para a nossa pele morena, porque eu fui fustigada pelo sol, mas eu sou bela e formosa. E a nossa beleza, a nossa formosura, Senhor, não vem de nós, mas a do Senhor, que tem ataviado a sua noiva, a sua igreja, e tenha purificado pela sua palavra. Obrigado, Deus, por essa esperança e pela tua graça e pelo teu favor. Nos dê clareza e entendimento acerca dos teus mistérios, Deus, para que possamos andar de fé em fé e de glória em glória e de vitória em vitória, Senhor. É o que eu oro a Ti, certo dessa vitória, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você é um desses, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor nos abençoe. Amado,